Fertilizantes minerais salvaram mais vidas do que qualquer outra invenção humana. A história da Yara é incrível. É sobre a fusão dos elementos mais básicos que a natureza nos deu. Usamos nitrogênio do ar, sal dos mares e oceanos ancestrais e fosfato rochoso do solo. Estas são as matérias-primas que compõem o fertilizante mineral da Yara. A Yara nasceu em 1905 e, por toda a sua história, foi uma empresa impulsionada pela inovação e tecnologia. Temos uma força de trabalho incrivelmente especializada. Temos pessoas especialistas em identificar materiais e em como mover e gerenciar materiais. Os colaboradores das fábricas sabem tudo sobre engenharia técnica e a química dos produtos que anunciamos. Temos pessoas muito talentosas que aconselham agricultores sobre como aplicar o fertilizante no momento certo, no local correto e sob as condições ideais. O negócio da Yara é voltado para o produtor. Os agricultores precisam garantir que o solo esteja saudável, que tenha os nutrientes certos e que seja sustentável. E isso é importante, porque até 2050, o mundo terá 9 bilhões de pessoas. Precisamos de 60% mais alimentos, usando menos mão de obra e com maior produtividade, mas sem gerar mais emissões. Todos da Yara têm um papel a desempenhar para realizarmos nossa missão, que é alimentar o planeta de forma responsável e protegê-lo. E só podemos fazer isso se trabalharmos juntos. Os problemas que o mundo enfrenta são maiores do que uma única empresa ou um país. Temos que ir além das fronteiras para solucioná-los. Fizemos isso durante a nossa história e hoje não é exceção. É nesse sucesso compartilhado que definimos o nosso futuro. Pois a Yara se trata de unir as pessoas, alimentar o planeta e cuidar dele. Hoje, dentro da Yara, a gente tem pessoas dedicadas somente a ferramentas digitais. Eu sou uma delas e eu tenho meus 5 colegas espalhados pelo Brasil, mais a turma do escritório de São Paulo, e também a gente tem dentro da Yara Internacional. Então, entrando dentro das ferramentas que a gente tem disponível hoje, a gente tem o sistema de recomendação de nutrição, a gente tem o Yara Check-It e o Tank Mix. Eu não vou apresentar aqui, mas eles são aplicativos de celular, onde o Check-It a gente consegue ter um acervo inteiro de fotos sobre deficiências nutricionais de vários tipos de cultura, onde você pode acessar a qualquer momento e tentar identificar qual que é aquilo lá através do nosso acervo de fotos. É mais para consulta. O Tank Mix, ele é um sistema onde a gente faz as misturas de calda da nossa linha Yara Vita, que a nossa linha Yara Vita é a linha de foliares, de suplementação foliar, e a gente consegue associar ela dentro do tanque junto com outras misturas com outros princípios ativos. Então, você pode consultar no Tank Mix se o princípio ativo que você vai usar, ele é ou não compatível com a nossa linha Yara Vita. Caso lá dentro não tiver a resposta, você pode solicitar, você coloca qual que é a dose de calda que você vai usar, qual que é o princípio ativo, qual que é a linha Yara Vita, e em até 48 horas a gente entra em contato com vocês com o resultado de compatibilidade de calda e qual que é a dose que a gente aconselha a usar. Então, entrando dentro do sistema de recomendação de nutrição da Yara, eu vou linkar junto com o que a professora Janaína apresentou hoje de manhã, que é a nossa base bem feita,
Então, ela deixou a bola quicando aqui para mim. Então, a gente tem um sistema onde a gente utiliza do objetivo, né? Que foi citado ali no nosso vídeo institucional. Fertilizante com a dose, com o momento e com o local correto. Por quê? Qual que é a importância disso? É a gente saber a hora que a planta está precisando e que ela está apta a receber aquilo lá. Para que a gente seja sustentável, para que a gente realmente economize fertilizante, para a gente não usar porque é no bolso do produtor que no final do dia importa. Então, além dos 4 Cs, a gente tem o 5º, que é trabalhado hoje em dia, que é compartilhar conhecimento. E o que a gente está fazendo hoje aqui é troca e é compartilhamento de conhecimento. Então, como que o nosso sistema funciona, né? Ele tem uma base técnica por trás. Lá dentro, depois eu vou mostrar como ele funciona na prática, a gente tem toda a realidade particular regional, então ele é separado pelas regiões, por estado, porque cada estado interpreta a análise de solo de uma forma e cada estado tem a sua particularidade também. Mas a literatura de referência, de Embrapa e de outras instituições, e mais a nossa inteligência agronômica da Iara, né, que passa por revisões periodicamente. E a gente leva em conta o que a gente tem no solo, a demanda nutricional da cultura que a gente quer produzir e ali a interpretação da análise do solo para a gente ter um diagnóstico completo. Então, quando a gente sai para a interpretação de solo, quando a gente imputa os dados lá, ele sai uma interpretação através de gráficos, que vai de muito baixo, baixo, médio, adequado e muito alto. Leva em conta a particularidade regional, como eu falei, e a gente tem a questão dos índices, né? Então, muito baixo, baixo e médio, a gente vai corrigir, a gente vai manter. Quando a gente tiver em alto, que é considerado adequado, a gente faz a manutenção, e muito alto, só a reposição do que é extraído pela planta, né? Os nutrientes que são extraídos. Também ele te entrega um cálculo de demanda, né? Então a gente sabe que para produzir tantas sacas de soja, a gente vai ter que ter o tanto de NPK, para produzir tantas arroba, né, de gado, a gente vai ter que ter tanto de NPK, e a gente pega toda essa literatura e tem esse cálculo de demanda lá dentro do aplicativo também. E a gente tem o parcelamento por fases. Por quê? Porque às vezes a planta não está na fase que ela necessita daquele nutriente. Então a gente parcela por fases, porque às vezes a gente colocou um potássio na hora que ela não está precisando do potássio para a formação dela. Ou às vezes a gente vai complementar com foliar e a gente vai pôr numa fase que ela não precisa daquele estímulo. Então a gente vai estar jogando dinheiro fora, a gente vai estar investindo e colocando fora, porque a planta não está apta para receber. Então, como que a gente fez a parametrização, né, para a pastagem, né? Ela foi toda refeita neste ano. Antes ela era pastagem normal, hoje a gente divide entre bovinocultura de leite e de corte, porque a gente quer diferentes teores de pastagem, né? A gente quer uma diferença nutricional, porque uma a gente quer o leite como produto, a outra a gente quer realmente a carne, então a gente quer um ganho diário, né, de peso. E aqui a gente coloca todos os parâmetros que o nosso sistema lê e de que forma que a gente consegue interpretar. Aqui, como que a gente definiu o critério para a definição de calcário, né? Então, sempre levando em conta o V%, que a gente quer alcançar, menos o que tem, vezes a CTC, dividido por 100 vezes o nosso PRNT do calcário. Aqui, que foi aonde a gente chegou, né? Que é o ponto que a gente acredita que é o timing. É saber qual que é o nível tecnológico do cliente que a gente vai atender. Aonde que ele está, aonde que ele quer chegar. Então, se ele está com 2 cabeças ou menos, ele tem um nível tecnológico baixo, de 2 a 5, né? Ele tem um nível tecnológico médio, acima de 5 até 7 alto e acima de 7 muito alto, né? Unidade animal por hectare, né? O critério de definição, né, de nitrogênio para leite, para corte, então, leva sempre em consideração o nível tecnológico desse cliente, aonde que ele quer chegar. Para manutenção, a gente usa a fórmula.
Aqui, como a gente definiu o nível de fósforo, então a gente sabe que o nível de fósforo está ligado com o teor de argila que a gente tem no solo e sempre levando também em conta o nível tecnológico. Então, o sistema faz a leitura correlacionando essas duas coisas. Para manutenção também. Aqui é para estabelecimento e manutenção de gado de leite corte. Então, o nível de fósforo, de potássio no solo, de acordo com o nível tecnológico também, ele vai definir as doses. E a demanda de enxofre é sempre vezes a demanda de N, né? 0,1. Então, essa é a carinha do nosso sistema, tá? Ele é muito prático, fácil, intuitivo, ele vai te pedindo os dados, você vai inserindo, no final ele te gera uma recomendação. Então, aqui tem todos os dados que ele vai te pedir, ele vai pedir quanto tempo você quer de correção de fósforo, de potássio, quantas vezes você quer fazer a adubação nitrogenada, e também ele te pede qual que é a espécie forrageira, se você vai fazer manutenção, se você está fazendo a formação desse pasto, e ao final você insere a análise de solo, os dados, e ele te dá um resultado. Simples, prático, e para a gente conseguir estar na frente do produtor e realmente mostrar a importância dos nutrientes. Como a gente pode olhar aqui, o fósforo deu muito baixo, mas eu também chamo a atenção aqui para o zinco. O zinco deu um baixo. Às vezes, será que só corrigindo o fósforo a gente vai chegar no que ele quer? Será que o zinco não vai ser limitante nessa pastagem? Porque a gente tem a lei do mínimo lá do baldinho, né? Que se às vezes alguma coisa está faltando, vai vazar. Então, às vezes, a gente não está colocando todo o potencial só no lugar certo, porque às vezes a gente está ainda desperdiçando. Aqui no final, aqui a gente tem o cálculo, né, da demanda que a gente precisa para alcançar aqueles dados que eu coloquei quando eu criei, né? Eu coloquei, se eu não me engano, 6 cabeças e coloquei para 2 anos, e daí no final ele vai te dar o desenho do que a gente precisa para corrigir o solo primeiro, e daí ele vai me dar as coberturas. Claro que aqui está com os produtos da Iara, porque ele gera em cima dos produtos da Iara, mas não necessariamente a gente precisa usar, porque a gente pode usar somente para interpretar o solo. Aqui é um videozinho que ele vai, que eu vou narrando ele, só para mostrar como é fácil. Então, aí a gente tem um histórico, né, de todas as recomendações que podem ser feitas, então a gente não vai perder esse dado. Então, a gente pode ver elas, acessar elas a qualquer momento, cada um tem seu perfil único, né? Para inserir uma análise de solo, vocês vão ver que está ali todas as análises de solo também que eu inseri. Então, se a gente faz ano a ano com o produtor, a gente consegue ter um histórico e ir visualizando como que foi a melhoria desse solo. Aqui a gente consegue imputar todos os dados dos nutrientes de diversas formas de extração e também a unidade de medida de cada um deles. Ou a gente pode subir direto o arquivo de um laboratório, se ele já for cadastrado dentro do sistema. A gente pega o Excel, cadastra, ele vai subir essa análise de solo. Para gerar uma recomendação, a gente vai em criar recomendação, vai preenchendo os dados, como eu falei, muito prático, intuitivo, coloca todos os dados que a gente quer para chegar no resultado final, para entregar o que realmente o solo precisa, para a gente ter aquela visão para entregar a produtividade. A gente pode fazer 2 sistemas, colocar onde o produtor está hoje, onde que o produtor quer chegar, para ver se a gente consegue fazer o balanço, se isso vai ser viável para esse produtor nos anos que ele quer para chegar onde ele pretende. Então, ali eu fui colocando todos os dados, né, que a gente precisa para criar a recomendação. Aí ele puxa a análise do banco de dados, né, que a gente tem lá, a gente só procura, coloca qual que é a análise e ele vai gerar a recomendação.
Aí o que eu vou mostrar no vídeo também é que o sistema não é engessado. Então, se saiu algum produto que a gente não quer, a gente pode excluir, incluir, pode trocar dose, pode ir fazendo os ajustes finos do jeito que a gente entende que é melhor por manejo do produtor, para o que ele já está acostumado a fazer e da forma que a gente acha que consegue agregar melhor para ele. Ao final, tem como compartilhar, como gerar um PDF e também fica salvo no sistema. Então, a qualquer momento, a gente consegue entrar e ver essa análise, resgatar ela, ver o que recomendou para o produtor no outro ano, o que tem nesse ano. E, como eu disse, olhar as análises passadas e se comparar se realmente teve uma melhora na estrutura do solo. Então, da nossa ferramenta, né, de recomendação nutricional era isso. Ela fala, né, no final a gente tem os combos de produtos lá onde a gente consegue pôr. E a gente tem um programa nutricional que se chama NutriPasto, onde é voltado realmente para pastagem. Agora eu vou entrar dentro do EtFarm, que é o nosso programa de sensoriamento remoto. Então, o que ele é? Ele é aquele antigo N-Sensor, que vinha acoplado nas máquinas da Stara, lá em 2005. Ele teve uma curva de calibração. Hoje ele virou um algoritmo. Ele está dentro de uma estação de recepção e, através da energia que as plantas, que o sol incide sobre as plantas, um tanto elas absorvem para fazer a fotossíntese, um tanto elas refletem de volta. E essa energia que é refletida de volta, cada espécie tem uma curva, tem uma reflectância. E através dessa reflectância, a gente tem o satélite que a gente usa, que é o Sentinel-2. A cada 2 a 5 dias ele está passando na órbita e está fazendo fotos novas. E através dessas fotos, da reflectância, a gente consegue ter os mapas de biomassa para que a gente consiga ter uma visão do nosso talhão, olhar onde tem manchas de deficiência. E o EtFarm também faz a aplicação de nitrogênio em taxa variável. Ele cria um mapa através desses mapas de biomassa. Dentro do EtFarm, a gente tem 2 índices de vegetação. O índice NDVI, que a maioria das empresas tem esse índice, e o índice do N-Sensor, que foi calibrado por nós, que veio daquele que vinha acoplado na máquina da Stara. Qual que é a diferença dos dois? O índice do NDVI chega a um ponto onde fecha a biomassa, onde fecha as entrelinhas, que ele satura, ele fica num verde intenso, a gente não consegue mais ver a diferenciação de um para o outro. Já o índice do N-Sensor, como ele foi calibrado, então ele consegue acompanhar toda a curva de crescimento das plantas, então ele não satura. Então a gente consegue ver até o final do ciclo da planta como está se comportando o mapa de biomassa. Para ficar mais claro, aqui eu tenho um NDVI saturado, no mesmo dia essa imagem, eu só mudei os índices. Então, a gente vê, olhando por aqui, parece que está tudo ok, mas quando a gente vem para o índice do N-Sensor, a gente vê que essa parte superior do pivô tem um menor crescimento comparado com a parte de baixo, sempre cuidando com a escala de cor. Então, qual que é os mapas, né, que a gente tem dentro do EtFarm? O de biomassa, o de aplicação de nitrogênio, e um arquivo que a gente consegue exportar para qualquer tipo de maquinário. Aí vocês podem me dizer, Maria, mas eu não tenho de taxa variável. A gente consegue mandar para o aplicativo do celular e a gente transforma o aplicativo no aplicador. Ele vai te dar qual que é a velocidade que você tem que andar para aplicar aquela taxa. Então, a partir do momento que a gente desenha o talhão, que a gente exporta uma shapefile, que a gente tem o desenho do talhão, a gente tem um histórico de até 3 anos de imagem, o que nos auxilia em tomadas de decisões. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de 2021 e uma imagem de 2020. A gente pode ver que as manchas de maior crescimento estão no mesmo lugar e de menor crescimento também estão no mesmo lugar. Então, a gente poderia fazer uma análise de solo nesse canto, tentar entender o porquê lá tem um menor crescimento, o que está impactando lá, e o que tem de diferente onde a gente sempre tem um maior crescimento. A gente consegue analisar e entender o que está acontecendo no nosso solo. Aqui
é uma dica que eu sempre dou, né, para os nossos ATCs, quando eles vão fazer lavoura demonstrativa. Se a gente olhar o talhão B, ele, ao longo de 3 anos, ele sempre teve menor crescimento. Então, se às vezes a gente for fazer uma lavoura demonstrativa e a gente pôr o nosso produto no talhão B, ele já pode estar saindo perdendo. Porque ele tem que recuperar o que o talhão A é melhor e ainda entregar mais. Aqui foi um caso de nematóide na cana. A gente tinha um especialista de desenvolvimento de mercado que ele trabalhava com cana, e ele estava monitorando pelo Etfarm as áreas. Depois de algum tempo, ele notou essa reboleira. Ele ligou para os meninos da usina, pediu para ir até no talhão e era nematóide. Então, eles conseguiram controlar, manter nesse talhão e não espalhar para o resto. A gente sabe o que nematóide pode causar, né? O tanto de problema que a gente pode ter. Aqui é só para exemplificar, né, o efeito de produto. Então, aqui a gente tem MAP contra Iarabasa, mas eu não vou falar de produto, é realmente olhar a imagem. Aonde tem essa faixa é onde teve o MAP. Então, a gente pode ver que realmente a gente enxerga na planta o que a gente está vendo na imagem. E aqui é o sistema de NDVI que o produtor pagava para ter. Então, a gente pode ver a diferença da qualidade da imagem. A nossa imagem, o pixel é 10 por 10 metros, tá? Aqui é um case de soja, onde um ATC nosso estava cuidando, né, de uma lavoura, onde que ele tinha uma lavoura demonstrativa, e ele percebeu que de 10 dias começou a aparecer essa mancha. Não era na época da soja estar entrando senescência, então ela não tinha que estar amarelando no nosso sistema. Ele ligou um alerta, ligou para o produtor, falou, vamos lá dar uma olhada. Era a ferrugem da soja que estava entrando. Então, a gente tem inúmeras possibilidades dentro do sistema de monitorar. Aqui é um caso, né, que a gente tem os produtores aí que fazem silagem de milho. A gente fez a aplicação de nitrogênio em taxa variável lá em Acreúna, lá no Goiás, onde eu fico sediada. E a única diferença entre os tratamentos foi o nitrogênio em taxa variável. O resto é o padrão produtor da fazenda, eram os mesmos produtos foliares, de base, tudo igual. A única diferença foi a aplicação de nitrogênio em taxa variável. A gente teve 113 sacas colhidas contra 108 do produtor. A única diferença, repito, foi a taxa variável. Aí isso nos leva a pensar, será que a gente está trabalhando com a forma eficiente? Se só uma taxa variável, né, colocando mais onde realmente a gente precisa, e não usar a taxa fixa, onde a gente às vezes está desperdiçando, porque a gente está colocando e a planta não precisa para processar aquilo, a dose foi a mesma. Ele me disse, Maria, eu vou jogar 90 quilos por hectare. Eu só joguei no sistema, ele fez a dose. Então, a mesma quantidade de adubo que ele me disse que ele ia usar no pivô foi a que eu usei. Só coloquei no sistema e gerei um mapa de taxa variável. Aqui é o sistema, para vocês entenderem, então a gente consegue cadastrar clientes, ou então, se é produtor, cadastrar fazendas, e a gente consegue separar. Então, para a gente subir aí, tem 2 talhões. Se a gente quiser subir um novo talhão, a gente pode ir pela localização desse talhão, ou ir até na cidade, procurar o talhão, ou então subir arquivos de shape, KLM, KMZ, ele aceita todos esses formatos, tá? E eu vou mostrar como é simples da gente fazer uma aplicação de nitrogênio em taxa variável, levando em conta o pivô. É o mesmo pivô que eu fiz, eu só vou exemplificar ali como é simples, como o sistema também não é engessado, a gente consegue editar dose. É bem usual, bem prático também. Eu peguei um dia que estava bem manchado. Vou colocar ali para a gente, ó, a aplicação de NN em taxa variável. Ele vai pedir para conferir a data da foto e é só imputar os dados. Ele vai perguntar qual que é a taxa alvo de pontos de nitrogênio. Então, é pontos de nitrogênio, não é quilos de fertilizante. E ele sempre vai te dar um limite inferior e superior, mas você pode editar também. Então, não é engessado. Se o que ele colocou você achou que é muito, você vai ali e coloca a dose que você quer. Tem todos os nossos
nitrogenados e mais commodities, e vocês podem ver que também não é engessada a questão do fertilizante, porque se a gente pôr ureia ali, às vezes tem uma ureia que é 45, outra que é 48, aí a gente tem como trocar. Eu dei o ok, ele vai criar um mapa. Aí está um mapa. Então, cada pontinho desse é um ponto de nitrogênio. Aí ali está qual que é o valor de cada ponto, e a gente pode editar esse valor desse ponto também. Então, lá eu coloquei os 90 quilos, então está jogando, né, os 90 quilos de N. Ali eu vou editar, estava com 84, eu vou pôr para 80 para mostrar como a gente consegue editar a qualquer momento. E também eu vou mostrar que a gente consegue editar o mapa. Porque às vezes onde ele está jogando muito nitrogênio, você sabe que é uma mancha de cascalho. E que não adianta eu jogar os 115 quilos de nitrogênio ali. Então, você consegue pintar o mapa, você consegue deixar de acordo com o que você conhece a sua fazenda, com o que você acha que vai realmente produzir. E, ao final, você vai clicar, vai exportar para o seu tipo de maquinário. Então, eu estou editando ali os pontos, né? Achei que está ok dessa forma e vou exportar o mapa. Aí ele já gera um mapa de rastreio e tem todos esses tipos de mapa, né? A gente pode ir direto para a máquina da Stara, da John Deere, da Trimble, terminal do N-Sensor, daí tem shape para outras máquinas que lê de outra forma, e também enviar para o telefone, como eu falei, e fazer com que o nosso telefone seja a taxa variável. O que eu quero mostrar aqui nesse outro vídeo é que aí eu tenho os dois pivôs do Yara Mais Digital, lá que eu mostrei, que a gente fez 113 sacas por hectare contra 108 do produtor. Aqui a gente tem um novo mapa, que ele se chama N-Uptake, que ele dá a quantidade que a gente tem de acúmulo de N em algumas fases, em algumas culturas. Dentro do milho, que é a cultura ali, é de V6 até R1. Então, eu vou mostrar como o mapa, como o pivô 2, que foi o pivô padrão produtor, demorou mais tempo para começar a acumular nitrogênio. Então, a gente pode ver que com a taxa variável, com alguma outra coisa que pode ter acontecido, o nosso pivô começou a acumular bem antes. Então, isso às vezes pode ter sido o fator definitivo também para que a gente tivesse mais produção. Esse é o mapa do N-Uptake. Então, dia 1, quando foi a aplicação, não tinha absorção ainda de nitrogênio. Está tudo em branco. No dia 6, ele já estava em V6, por aí. Então, a gente vê que o pivô de cima, que é o pivô que a gente fez a aplicação em taxa variável, já começou com uma maior absorção. No dia 11 de abril, ele fechou total com a absorção, enquanto o outro ainda estava patinando para absorver, e eles foram se igualar 10 dias depois, 15 dias depois da aplicação. Então, às vezes, esse outro pivô estava 15 dias atrasado. Às vezes, isso foi o fator limitante para ele chegar naquela produção final. E para encerrar, eu quero trazer aqui o case da Camila, que é a nossa TC aqui da região. Ela fez esse experimento de Folicare e Animal em pastagem. Foi a única diferença também entre os tratamentos, porque antes era soja, então ficou residual da soja de adubo de base. Então, aqui é onde a gente tem os comparativos. Aqui é onde foi logo depois das aplicações que foi construído. Aqui a gente pode ver que teve um maior crescimento onde a gente tem o nosso tratamento. Aqui já estava entrando em senescência o pasto, já estava acabando a lotação, mas o nosso se mantinha ainda verde. E aqui ainda a gente tinha um residual da nossa pastagem ainda verde, enquanto o resto já estava na senescência, já tinha acabado. Esse projeto, ela conseguiu um aumento de 89%, né, da taxa de lotação, sempre esqueço a palavra, da taxa de lotação nesse experimento. Então, eu quero deixar aqui
quem que é o nosso pessoal de Araguaína, para caso vocês precisem de algum contato, vocês queiram conversar, vocês queiram aprofundar nas ferramentas, a gente tem todo esse time aqui para dar o suporte. O Edwin, ele é nosso especialista de desenvolvimento de mercado, ele fica sediado aqui em Araguaína. A gente tem a Carla também, que é a nossa consultora técnica, tá? Ela fica também sediada em Araguaína. A Camila, que foi a responsável por aquele case que eu apresentei por último, ela também fica aqui em Araguaína. Então, se vocês quiserem realizar testes, se vocês quiserem conhecer, entre em contato conosco. E eu que dou suporte para esse time. Muito obrigada. Então, eu convido a Maria Eugênia para sentar e quem quiser fazer algum questionamento, fique à vontade, tá certo? Sobre as tecnologias apresentadas. Essas tecnologias associadas à tecnologia 4.0, assim, na agropecuária, pode parecer coisa assim, mais recente, é coisa de ponta, mas na área de logística, isso já está bem mais à frente, né? Eu tive a oportunidade de ir a Brasília há uns 2 anos atrás e visitei um galpão do Mercado Livre, por incrível que pareça, que não tinha uma pessoa, entendeu? Quase 700 metros quadrados de caixas e um amontoado de robô, fazendo tudo com tecnologia 4.0. E minha pergunta para a Maria é justamente isso. Como é que está esse papel de produzir adubos com tecnologia capaz de ser utilizados nessas novas ferramentas? Que a gente sabe que, muitas vezes, o adubo comum, que sai das fábricas, não é capaz de você pegar o adubo comum e colocar para uma máquina que seja extremamente tecnológica, robotizada, tem sensores em quase todas as partes dessa máquina. Queria que você falasse um pouco sobre isso, desenvolvimento de adubos nessa perspectiva. Quando a gente fala do Etfarm, ele é bem tranquilo quanto a isso, tanto que a gente usa commodity, mas é o cuidado que a gente tem que ter. A gente sempre tem que olhar para a qualidade do produto que a gente vai comprar. É o que a professora Janaína falou ali, para a gente olhar o cálculo. Nem sempre o barato é o barato, às vezes é o barato que sai caro, porque pode entupir o teu bico. Isso a gente sabe que essas máquinas são caríssimas. Então, cada vez mais, eu olho as empresas voltando para isso, olhando de que forma que a gente vai conseguir entregar o melhor ao produtor. Então, a gente está cada vez buscando mais produtos que conversem entre si. Por exemplo, a linha Yaravita que a gente consegue colocar junto com outros princípios ativos, porque a gente quer diminuir o operacional, que o operacional é caro, né? Então, quando a gente diminui as nossas entradas na lavoura, a gente está rentabilizando. Então, assim, tem muito desenvolvimento de produto, vai vir algumas novidades por aí, e cada vez mais vai ser a nossa realidade. Então, assim, para quem está estudando, foca nisso daí, porque é a realidade. Vocês podem ver que a gente começou em 97 a estudar isso. Hoje está aqui na ponta. E cada dia tem uma atualização, cada dia tem uma tecnologia. Esse mapa de absorção de nitrogênio, a gente lançou ele faz 1 mês. Então, a gente está também aprendendo a trabalhar com ele ainda. Então, cada vez mais vai vir isso por causa da nossa sustentabilidade, para a gente conseguir ter a aplicação mais certa do produto, para a gente não ter desperdício. Porque, como foi falado na primeira palestra, a gente tem a nossa pegada de carbono, que a gente é responsável pelo nosso meio ambiente, e a gente é responsável pela sustentabilidade, porque a gente quer alimentar o mundo, no final das contas. Então, aqui, quem está aqui na sala, quem é estudante, vocês vão ser esses provedores de mudança, da mudança do produtor lá na ponta, para entender que cada nutriente faz a diferença. Boa tarde. É muito interessante essas tecnologias, essas coisas, né? Mas muitas vezes isso são poucos produtores que têm acesso a um valor considerável para comprar essas máquinas, né? Existem soluções para os pequenos e médios produtores utilizarem essa tecnologia de uma forma com menor necessidade de investimento nesses altos equipamentos? Vou te falar uma notícia bem boa. A nossa ferramenta está de graça. Se vocês conversarem com essas menininhas aqui, elas têm um voucher para dar para os nossos principais clientes. E quanto à questão do maquinário, foi o que eu falei. O nosso aplicativo, ele se transforma no celular, ele se transforma em um dosador. Então, ele te dá a velocidade que você tem que andar
para que caia a quantidade de nitrogênio em taxa variável. Então, a gente tem formas de adaptar, sim. E como eu falei do sistema de recomendação, a gente consegue fazer o ajuste fino, porque às vezes tudo que ele vai pedir que está precisando não é o que a gente consegue investir. Então, a gente tem como ir fazendo ajuste fino, é só sentar, ter a questão da gestão mesmo, entender onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que a gente pode investir. E daí a gente vai investindo aonde a gente consegue e de forma racional, para que a gente vá evoluindo cada vez mais. Boa tarde, meu nome é Marco Aurélio. Eu queria saber, acho que é o Etfarm, né, que trabalha a parte de monitoramento. Eu gostaria de saber se ele consegue identificar na pastagem área coberta, por exemplo, se de repente é um pasto que eu formei recentemente, se de repente teve uma boa formação, se tem muita área ainda com terra exposta, se não fechou a lavoura naquele lugar, eu posso usar o aplicativo para esse? Não, só fazer um complemento. É que eu não trouxe, porque a gente usa mais no milho, né? Desde que eu assumi, teve safrinha de milho. A gente está agora fazendo esses projetos com o Ed, vim com o professor Nilma. O professor Nilma até é um expert, que a gente chama, que a gente pega muitos dados com ele. Então, quando a gente faz teste de milho, que a gente puxa no Etfarm, a gente consegue ver certinho as manchas das diferenças dos híbridos. O híbrido que chega mais rápido, a gente vê que ele já está numa senescência maior. Então, a gente consegue ver certinho as faixas. Então, por isso que eu te digo que tu vai conseguir ver a formação da pastagem. Voltando aqui, é que eu já tive a oportunidade de acompanhar isso, área de cobertura, se tem muita terra exposta, com a tecnologia do infravermelho próximo, que foi o primeiro caso que ela colocou lá, né? E aí eu queria saber se essa tecnologia com os modelos ajustados, que vocês começaram a avaliar a absorção de nitrogênio e tal, se ela também diferenciaria isso, terra exposta de área coberta, se está o pasto mais fechado ou menos fechado, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para a pecuária, né? Às vezes a gente forma uma área de pastagem, quando você está olhando no nível do solo, aparentemente parece que está bem fechado, mesmo quando você entra, você não consegue visualizar claramente. Quando você enxerga de cima, isso já fica bem diferente. Parabéns pela palestra. Bom, eu acho assim, essas tecnologias, principalmente de imagem, cultura, grandes culturas, eu consigo enxergar claramente que tem início, meio e fim a cultura. O pasto, você tem lá 4, 5, 6 ciclos, hoje é diferente da manhã, semana que vem é diferente. Eu queria saber, eu não consegui entender direito, as recomendações são com base na cor da planta, né? Ou você determina uma quantidade que vai ser aplicada e com base na leitura da coloração, vê onde que vai mais ou menos. Eu não consegui entender isso aí. Primeira sua. Quando a gente está olhando ali, se aparece um marrom estrondoso, é terra exposta. E a gente tem como mudar o mapa e olhar para a visão da foto que foi tirada no dia. Então, a gente consegue ver isso. Vou falar para a Camila, falar para ti que ela fez aquele case dela, e dela vai te explicar melhor para você entender que dá certo. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Camila, eu conduzi o trabalho que a Maria acabou colocando na apresentação. Enfim, naquela imagem, não sei se tem como voltar, Maria, até para eu explicar um pouco melhor para eles. Aí, ó, por exemplo, ali nessa imagem de 4 de maio, foi quando a gente estava fazendo a aplicação do produto. Então, a cultura estava se estabelecendo ainda. Como ele faz safra de soja e gado na safrinha, ali a cultura estava mínima, assim, né? E quando a gente consegue observar ali um mês depois, que foi quando eu fiz realmente a avaliação, eu coloquei de propósito ali essa segunda área ali, essa beiradinha que está em amarelo, que era um pasto do lado, é um talhão ao lado, que ele acabou plantando um pouquinho depois a pastagem dele. E eu coloquei ali de propósito exatamente para a Maria ver e para todo mundo ver a diferença do crescimento da pastagem mesmo. Porque ali, quando a cultura está em amarelo ainda, ela ainda não se estabeleceu de fato. Ela está pequena, ela está ali. Mas, igual a Maria falou, se a gente pegar a imagem do dia, a gente vê que ela está ali. Mas no N-Sensor, né, Maria, ela ainda aparece como amarela por conta do tamanho dela, que ainda é pequeno. Mas a gente consegue identificar assim, tá?
Ali até pela mancha mais escura foi que a gente conseguiu estabelecer ainda melhor ainda a pastagem ali. Exatamente. Por foto, a gente não conseguia ver diferença dos tratamentos, assim, em si, sabe? Era até uma questão que eu questionava muito o Edvin em relação a essas avaliações. Mas aí, quando eu peguei no monitoramento por imagem, a gente conseguiu ver essa diferença nítida. Isso, exatamente. E agora, voltando à tua, a cada planta, cada cultura, ela tem um nível de reflectância, né? O milho responde de uma forma, o algodão da outra. Então, a gente tem essa calibração para cada tipo de cultura, e cada tipo de cultura vai mostrar de um jeito ali. As cores são as mesmas, e através da coloração, o sistema faz o cálculo, através da curva de calibração, de quanto que a gente precisa de nitrogênio, né? Porque nós somos uma empresa de nitrogênio. Então, potássio, fósforo, vocês podem falar para mim, a gente está pensando em pôr, só que daí a gente tem que olhar para solo. A gente não consegue só olhando para a folha. Então, olhando para a folha, a gente consegue. Quando eu coloco, para ele criar um mapa, você coloca qual que é a dose de nitrogênio que você quer chegar, média, aí ali eu coloquei 90. Ele vai te dar 50% para mais, 50% para menos. Aí foi o que eu falei que pode editar, porque 90 ia dar 45, 135. Aí eu editei para 80 e editei para 120. Quando ele criou o mapa, o mínimo... Não, eu coloquei para 60 e para 120. O mínimo que ele colocou foi 80, porque o 60 ia ser pouco, lá no cálculo que ele tem. E o máximo que ele colocou foi 112, porque o 120 a planta não ia precisar. E daí, conforme as manchas, no caso, para milho, é nivelamento, então ele vai nivelar, aonde tem menos, ele vai jogar mais, e aonde tem maior crescimento de biomassa, ele vai colocar menos. Ele faz essa questão. Aí, como eu falei, o sistema também não é engessado, a gente pode pegar a dose lá, pode ir pintando o mapa de acordo com que você conhece a sua área melhor do que eu, melhor do que qualquer um. Você vai me falar, ali é uma mancha histórica, é cascalho, não adianta pôr 112 quilos. Não vamos pôr. Não vamos desperdiçar, porque a intenção é a gente racionalizar e usar da melhor forma o fertilizante. Professor, sua pergunta é bem interessante, eu vou só fazer um complemento, tá? Que na apresentação da Maria, ela mostra basicamente o que era o N-Sensor antes, né? Ele era um dispositivo acoplado no trator que tinha uma ligação direta, né, com o equipamento de aplicação, o distribuidor, que era da Stara, né? Então, isso evoluiu para um algoritmo que está dentro desse programa agora. Então, isso, assim, a gente quase que toda semana atualiza isso, né, Maria? Nós temos uma prática muito constante de melhoria. Existe hoje um hub, né, lá na Alemanha que cuida dessas atualizações. Para quê? Para a gente já evoluir do dispositivo. A gente quer colocar isso online, né? E, claro, cabe melhoria. Às vezes você olha lá a imagem e fala, cara, aqui nesse pasto não merece 50 pontos de N. Eu vou colocar menos aqui, porque eu conheço que aqui a resposta é XPTO, né? Eu vou colocar agora outra coisa, uma quantidade um pouco maior num outro pasto, ou numa outra faixa. Então, nós vamos caminhar para esse tipo de atualização, é frequente, né? E vai ser realmente em função de imagem, mas não de qualquer jeito. Tem uma base técnica também que leva em consideração essa evolução do dispositivo, da imagem, da reflectância e também da adubação, tá? Até porque a gente não quer desperdiçar o uso de agrônomo, né? Não vamos querer um sistema, a gente tem que ter alguém por trás para entender e ver qual que é a melhor forma da gente usar essas tecnologias, né? Só mais uma pergunta, que eu estou dominando as perguntas dessa palestra. Mas vocês falaram que a Yara está disponibilizando esses aplicativos. Tem limite de área que eu posso usar os aplicativos? Tem limite de tempo? Outra questão, por exemplo, o programa me fornece a área de cada uma das... Porque eu já estou pensando em outras utilizações, né? Por exemplo, tive um fogo que entrou na minha propriedade, tive uma área queimada, quero saber, planejar o quanto que eu vou ter que recuperar da área, ou quanto de área eu perdi. Talvez essa tecnologia de visualização das imagens também permita a gente começar a fazer esse tipo de planejamento, não só da fertilização.
Esse nitrogênio, ele é sempre líquido? Ele é para... Ah, ele é granulado. Só completar minha dúvida, na verdade, você tem a imagem do status nutricional da sua área. É isso aí, né? Na verdade, você não sabe quantos por cento tem de proteína ou nitrogênio na planta. Você vai ter o status nutricional e você vai fazer uma adubação para tentar homogeneizar o máximo possível, não gastar adubo onde o status está maior e botar mais onde está menor. É isso aí. Aham, ok. Entendi. Obrigado. Eu queria fazer um questionamento em cima do que o Rodrigo colocou, do uso dessa tecnologia para pequenos e médios produtores. E até fica como uma provocação a Yara, pelo conhecimento que eu tenho, que não é muito vasto, quem opera máquinas aqui na nossa região, em muitos locais do Brasil também é assim, entendeu? Você pedir para uma pessoa que opera a máquina hoje, para através de um celular, saber quando que ele tem que acelerar ou diminuir, exige um certo treinamento, certo? E se você falar, por exemplo, quando eu fiz escola agrícola nos anos 90, assim, você vai ter que aprender a olhar para o monitor e acelerar ou não o trator para distribuir bem o adubo. Então, eu acho que esse tipo de treinamento, a própria empresa ou a universidade junto, eu acho que nós temos que pensar em formas de treinar esse pessoal, porque, assim, se a gente for pensar assim, em percentual, creio que quem vai operar máquinas que com o celular vai fazer e o que é automatizado, eu acho que 80% da nossa, 80%, 90% é o tratorista que vai ter que olhar e usar a ferramenta, mas tendo um pouco de feedback. E sem treinamento é difícil. Eu queria que vocês façam um pouquinho sobre isso, se tem essa ideia, tá certo? E, como eu sou professor de estatística experimental, me ponho à disposição para ajudar no eventual projeto, porque eu acho que isso é importante, e ampliar a utilização da tecnologia, tá certo? Porque isso realmente é muito importante, porque os equipamentos são um pouco caros. Então, assim, professor, a gente está utilizando mais a ferramenta a partir da minha chegada, né? Esse ano que a gente deu foco mesmo. Então, a gente também sabe que funciona. Lá no Rio Grande do Sul, eles já fizeram dessa forma, mas eu te convido, vamos testar, vamos fazer. Fizemos um workshop com os pequenos produtores, colocamos eles no trator e vamos ensinar todo mundo como é que usa. Me coloca à disposição aqui e o time aqui também. Pessoal, teve uma pergunta do online ali. O site para recomendação nutricional é aira.farm, só que tem que entrar em contato com a gente para que a gente possa fazer a liberação e os treinamentos, tá? Então, para a gente poder fazer essa disponibilidade. Depois o professor passa o telefone meu lá para a galera que eu... Isso. Coloca lá, professor, o meu contato, e daí quem tiver interesse pode entrar em contato comigo que a gente conversa mais sobre isso. Pessoal, só uma observação com relação ao Atfarm aí, né, que a gente, a Maria Eugênia já fez um treinamento comigo online, aí, mas eu já estou meio velho para essas coisas, né? Aí agora nós sentamos lá com o Edvin, né? O Edvin passou lá cadê o Gabriel, hein? Ah, tá aqui o Gabriel, que é meu filho, e passou também, e aí o Gabriel tem mexido lá no programa. Agora, assim, é uma coisa muito interessante que eu entendi, que eu vejo do programa, é assim, é a capacidade que você tem de voltar no tempo, né? Então, você pega as suas áreas, você volta no tempo, você tem controle. Eu pus animal hoje, tirei, você vê a condição que ficou, a questão de adubação, que é um problema sério. Por exemplo, o cara igual eu, que sou chacareiro, tem uma chácara, aí não tem equipamento de qualidade para você, claramente você ver onde houve falha de distribuição. Então, essa capacidade, que a gente, quantas vezes a gente não fala assim, mas eu não consigo voltar no tempo, né? Mas com o programa você volta. Você volta no tempo, vê o que você fez lá atrás, qual o estado que estava, vê o dia que você aplicou adubo, vê 2 dias depois, 3 dias. Então, assim, é uma ferramenta, essas ferramentas, eu acho que elas são um caminho sem volta, tá? Sem volta. E cada vez mais a gente vai tendo dificuldade de estar ali no dia a dia, né, da sua propriedade. Cada vez mais as pessoas têm inúmeras ocupações, e às vezes essa questão de uso de imagem, ela para mim, ela é uma salvação. Até porque, na linha dos seus olhos, você não enxerga nada.
né? Nem você anda, você pode andar dentro do seu pasto lá 2 dias seguidos, e depois você vê uma imagem, você vai ver que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Então, eu particularmente, eu acho que é meio que um caminho sem volta essas ferramentas, embora elas ainda precisem de melhorar muito, tá? Usar, né, o recurso do NDVI que o pessoal usa nas lavouras, mas que nas pastagens ainda está um pouco para trás, né? Mas eu acho que não vai ter muito. Eu sei que a gente está engatinhando, mas esse é um caminho sem volta. E na hora que cada um usar, na hora que você vê, você fala assim, não, eu não vou abrir mão disso aqui. Até eu que sou mais velho, né? Gosto. Então, para encerrar essa sessão, queria agradecer a Maria Eugênia, todo o pessoal da IARA, tá certo? Muito obrigado.